Caris Cairinês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te apresentar 10 coisas que sinalizam o esfriamento espiritual na vida cristã. Eu não sou o Batman. Não fala pra ninguém. Vamos ver. A primeira coisa é os efeitos do excesso do trabalho, que são o afastamento progressivo dos trabalhos da igreja e o esfriamento nas coisas espirituais. Logo de início eu gostaria de dizer e enfatizar que trabalho nenhum tira crente da igreja, certo? Mas sabemos, por outro lado, que os efeitos advindos do excesso do trabalho são ou poderão ser preocupantes na trajetória da vida cristã. Um exemplo bem claro que você pode entender é quando trabalhamos em um mercado e tantos outros trabalhos que tomam a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, das nossas energias, todos os dias. Um exemplo prático para você compreender mais é o seguinte: eu trabalhei 4 anos em uma bomboniere ou mercearia e 4 anos em um mercado depois. Ou seja, foram 8 anos de serviços prestados em ambientes que inevitavelmente consomem, puxam, extraem de você suas forças, energias, o seu tempo, né? Sem falar, claro, do esgotamento mental que faz parte, que vem incluso no pacote. Nesse percurso ou trajetória que passei trabalhando, eu senti no corpo o que era de fato não ter muito tempo para estar na igreja com frequência ou constantemente. Era supridas e oscilativas as frequências, sejam elas nos ensaios dos sábados, nas escolas bíblicas de manhã, aos domingos, na evangelização à tarde e nos cultos aos domingos pela noite. Sempre que eu podia, eu estava ali presente. Essa rotina do dia a dia, da semana, de semana a semana, de ano a ano, é uma realidade constante dos irmãos que fazem parte da igreja. Não tem como a gente escapar do labor diário. Mas eu sempre buscava tentar conciliar ambas as atividades. Quando não dava, eu compensava com algo positivo, porque tudo é uma questão de organização, equilíbrio e prioridades. Nunca deixei a minha rotina diária banalizar a minha vida espiritual. Isso eu sempre tive em mente. O que eu fazia para compensar era o seguinte: eu lia constantemente as Sagradas Escrituras, estudava, memorizava as passagens bíblicas, evangelizava na praça quando eu saía tarde do trabalho, que isso era um fato, e eu fazia o que eu podia dentro dos limites do meu tempo. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: é errado trabalhar? Não. Trabalhar demais é errado? Talvez não. O que é errado é a gente deixar de ir aos cultos principais da igreja porque está sempre, constantemente muito ocupado, muito atarefado, muito cansado ou pior, sem vontade. Mas também é importante lembrar que muitas vezes nós estamos talvez sobrecarregados, atarefados e até cansados. Por exemplo, eu tenho turmas de 480, 500 pessoas, certo? Eu leciono na EREM, no estado, e com 500 alunos eu tenho praticamente 4 atividades todo mês. Então, todos os meses eu tenho uma frequência de 2.000 provas para corrigir, né, para colocar no sistema. Sem falar das atividades semanais, né? Todos os dias eu estou na aula, estou dando aula, estou lecionando. Então, todo sábado e todo domingo, isso é inevitável eu não ter alguma coisa para fazer. Uma vez que o link, quando eu abro na segunda, vai até a sexta, mas normalmente alguns alunos fazem no sábado. Então eu fico sobrecarregado de atividades para fazer no sábado e no domingo. E também para construir as atividades ao longo da semana. Então, de fato, não é uma justificativa, mas é uma realidade. Eu tenho essa realidade, então simplesmente, às vezes, né, raramente, mas acontece, eu tenho que escolher ou uma escola bíblica, ou uma evangelização, ou um domingo à noite. O que acontece? Eu às vezes vou para a escola bíblica e deixo de ir às vezes até para o culto à noite, ou
Quando não tem muita coisa demais, eu vou para a escola bíblica, vou para a evangelização e deixo o domingo, e mato o domingo. Ou não vou para a escola bíblica nem para a evangelização, mas vou para o culto à noite, certo? Mas isso não acontece frequentemente, só estou falando que é uma realidade minha, cada um tem sua realidade, certo? Quem não sabe dessa realidade irá julgar, sentenciar ou ignorar o outro, isso é um fato. Ou seja, quem te julgar mostrará uma insensibilidade apática ou falta de compreensão da realidade da rotina do outro. Nós sabemos que há vários trabalhos desenvolvidos e disponíveis na igreja. E de forma bem objetiva e resumida, nós temos pelo menos 7 modalidades principais na igreja. A primeira delas é a escola bíblica de manhã, evangelismo à tarde, culto à noite, oração pela semana, santa ceia, culto doutrinal, de doutrina, culto nas congregações ou casas. Para quem tem tempo ou tem condições de estar sempre nos cultos, sem comprometer suas atividades diárias, é uma bênção, principalmente os jovens ou quem não tem emprego. Mas para quem tem emprego, tem família, tem filhos, essa será uma tarefa desafiadora, complicadíssima ou até dificultosa. Só quem tem é que saberá o que eu estou dizendo. Depois leia 1 Coríntios 7, 32 ao 34 e você vai entender. O fato é, normalmente o ser humano tende a se acomodar, se acostumar ou se habituar com sua rotina. E, consequentemente, haverá o quê? O esfriamento, perca de combustível espiritual e etc. e tal. Então, temos que fazer um pouco mais de esforço para não nos acomodarmos e chegarmos a esfriar na igreja, na vida espiritual, infelizmente. Uma pontuação que eu queria deixar para você é o seguinte: não podemos deixar que o excesso de trabalho venha prejudicar nossa interação com os trabalhos da igreja, nem nossa comunhão com Deus e principalmente com a sua palavra, certo? Em um segundo momento temos o seguinte: quando estamos sintonizados, preocupados e empenhados demais nos nossos trabalhos, é fato percebermos nossa pouca atenção, às vezes, ou talvez boa parte das vezes, para as coisas espirituais quando estamos dentro da igreja. Ficamos anestesiados, parece que somente o corpo está ali na igreja e o cara fica do mundo da lua, tipo uma pessoa sem o espiritual, só o corpo ali presente. Não tem coisa pior do que todos estarem sentindo a presença de Deus, algo da parte de Deus, e você ficar como uma geladeira com olhos. Coisas espirituais estão acontecendo em todos os lugares da igreja, ao redor de você com outras pessoas, e só você está sem entender, sem sentir, sem reagir. Isso é o quê? Uma frieza espiritual neutralizante e preocupante. O correto é nos desconectarmos de tudo quando entrarmos na igreja e estarmos literalmente focalizados, focados no culto e prestar sempre atenção aos hinos cantados, aos versículos lidos, pregados e à pregação no final do culto. Além disso, deveríamos ir ao culto não para receber algo, mas para entregar nossa adoração, que é um culto racional, que se entende como corpo, alma e espírito, e de forma verdadeira, sobretudo. Como Jesus disse, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Ou seja, é prestar um culto racional, consciente e ativo. Não ir com a intenção de buscar bênçãos materiais ou mesmo entregar envelopes financeiros da fé com o propósito de barganha e interesses materiais diante de Deus, como infelizmente a maioria das igrejas neopentecostais praticam. Meu irmão, não confunda com pentecostais, certo? Ou seja, devemos adorar a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é em essência. E, subsequentemente, as bênçãos espirituais e também materiais serão frutos de uma vida dedicada, comprometida, santificada e justa diante de Deus. Segundo,
quando a frequência aos cultos se tornar uma questão opcional. Tipo assim, eu vou hoje ou não? Isso já mostra a realidade espiritual e interior de sua vida. Isso já sinaliza um quadro de esfriamento ativo que deve ser analisado e corrigido para que a pessoa não fique pior do que está e comece a tratar as coisas espirituais como algo trivial, insignificante ou até mesmo desnecessário. Uma pessoa desanimada, sem ação e reação, sem sal, sem brilho, sem sentir a presença de Deus, ela poderá estar no início, no meio ou no fim de sua morte espiritual. Só a misericórdia de Deus, o esforço, compromisso e consciência pessoal e a ajuda de outras pessoas poderão revitalizar e reanimar essa pessoa. Você conhece alguém assim? Então ajude, meu irmão, porque Deus tocou no meu coração para fazer essa série nova aqui no canal para ajudar muitas pessoas. E eu espero que esteja sendo cumprido essa missão e que ela conclua sua finalidade e propósito na vida daqueles que precisam. Terceiro, quando a oração não for mais frequente ou não tão importante. Eu digo no quesito sobre os hábitos diários. Eu tenho um hábito em que quando eu me acordo, eu faço oração, agradeço a Deus. Ao tomar café, faço oração, agradeço a Deus. Quando eu vou almoçar, quando eu vou jantar, isso já é padrão. E quando eu faço uma viagem, quando eu chego, quando eu volto, quando eu vou trabalhar, quando eu chego, são orações diárias. Muitos crentes tinham esse hábito de orar, de agradecer, seja pelo amanhã, pelo dia, pela noite, quando vão dormir, quando se acordam, quando tomam café da manhã, almoçam, jantam, ou quando faz uma viagem, ou quando chega, ou quando... Ou seja, hábitos diários, né? Quando a gente começa a eliminar esses hábitos de oração, que são iniciais, são básicos, são hábitos rápidos de agradecimento, de oração, que são mínimos, eu não estou nem dizendo no quesito chegar num culto de quarta-feira, começar a orar, que isso já é mais evitado ainda. Ou dentro de casa. Tem gente que não tem o hábito de orar em casa, tem dificuldade de orar em casa, vai orar na igreja. Mas tem gente que está eliminando esses hábitos simples, hábitos diários, de uma simples oração de manhã ou uma simples oração de noite, quando vão dormir e agradecer a Deus. Coisa simples. E tem crente que deixou de fato de orar, não ora mais, acha que já está cheio, né? Já está cheio ou não precisa, ou não consegue. A verdade seja bem dita, quando alguém não conseguir orar é porque o seu espiritual já está fenecendo, está morrendo e a carne está reinando. É um fato. Crente deixou de orar, de agradecer a Deus, ele está com um problema e esse problema deve ser corrigido. Então, quando um crente tiver a infrequência de orar, de agradecer, ele está com um problema espiritual. Ele é uma presa vulnerável a Satanás, né? A carnalidade. E pior ainda, distanciar das bênçãos de Deus. Somente um cristão genuíno e experiente sabe que a oração é o combustível da alma. É a respiração da alma, é o alimento da alma. Nossa fé é fortalecida através da oração, além de ser também nossa ligação com Deus. Como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus. Salmos de número 42, verso 2. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Deus tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra mim, contra ti, somente pequei. E fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve.
Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmos 51, do 1 ao 11. Enfim, a ausência diária da oração é um sinal de esfriamento cristão. Isso revela que a pessoa está doente espiritualmente e deve procurar a Cristo. Como disse Jesus, mas a hora vem e a hora... Essa fogo, tem umas formigas aqui, meu pai do céu. Vou sentar daqui. Salmos de número 52, Salmos de número 42, verso 2. E fiz o que é mal a teu... Eita, meu Deus, eu não sei, me esqueço dessa vez dessa parte. E fiz o que é mal à tua vista. Não. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.